Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Obrigado por você abrir as portas da sua casa, do seu coração, para juntos rezarmos e meditarmos a Palavra de Deus. Hoje é segunda-feira, início de uma nova semana de trabalhos. Hoje é dia 2 de maio. Ontem celebramos também, São José Operário. Pensamos então hoje a intercessão de São José Operário, para que nós possamos também desempenhar todas as nossas tarefas com muito amor, sempre com os olhos voltados para o Senhor, sempre tentando fazer bem todas as coisas. José, esse homem justo, esse homem santo. Esse mês, um mês dedicado às mulheres, mas tendo como patrono São José, esse que soube cuidar bem da Sagrada Família. Que nós também, homens, possamos olhar para São José e cuidar bem da nossa casa, cuidar bem das mulheres, cuidar bem das esposas. Vamos juntos meditar a palavra do Senhor desse dia, que é retirada de João, capítulo 6, versículos 22 ao 29. O texto diz assim: Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje é uma continuação do texto que nós ouvimos no último sábado, que Jesus alimenta aquela multidão e depois vai para o outro lado do mar, onde os discípulos já estavam navegando, mas Jesus vai caminhando sobre as águas. O evangelista João nos dá essa introdução e depois começa um diálogo entre aquelas pessoas que comeram os pães e agora foram ver novamente onde Jesus estava. E aí nós conseguimos fazer um paralelo com a nossa vida. Preste bem atenção. Muitas e muitas vezes nós acompanhamos diversas situações, a formação de muitas coisas, até mesmo a produção de alimentos, e aí nós caímos não digo que seja um erro, mas é um vício já adquirido ao longo da vida. Nós nos apegamos aos resultados e não ao porquê é que aquilo foi feito. Quando nós nos sentamos à mesa, nós nos sentamos para nos alimentar. Mas raramente, nós rezamos por aquele que produziu o pão, por aquele que plantou o trigo, por aquele que acorda de madrugada para
trabalhar para que nós possamos ter na nossa mesa o leite, o pão, os doces, né? Mas nós estamos vendo o quê? O resultado. Nós estamos vendo o resultado. Muitas crianças acham que o leite sai só da caixinha. E nós vemos cada vez mais esse tipo de experiência. As crianças estão cada vez mais recebendo os alimentos prontos e acham que os alimentos aparecem na mesa de forma mágica. Ah, mas aonde tem tal alimento? Não, só vai no mercado e está tudo lá. Sim, mas de onde vem para estar no mercado? Então seria muito bom nós, como pais, orientadores, também fazer esse processo, assim como Jesus teve que fazer aquele processo com aqueles discípulos. Não olhe só o resultado, mas olhe a razão pela qual nós alcançamos esse resultado. Porque se nós buscarmos só resultados, nós não vamos conseguir fazer a verdadeira experiência e não vamos conseguir descobrir de fato quem é Deus na nossa vida. Porque aquelas pessoas estavam buscando Jesus não porque Ele era o Cristo, mas porque Ele fez milagres, porque Ele multiplicou pães. Então eles estavam em busca do resultado e não da forma. Porque Jesus, sim, multiplica os pães, mas Jesus também compartilha. Então é o milagre da multiplicação e é o milagre também da partilha. Mas eles se apegaram ao quê? Ao resultado. Saciamos a nossa fome. Meus irmãos e minhas irmãs, não busque a Cristo por causa dos resultados. O resultado precisa ser consequência. Procure a Cristo porque Ele é o teu Salvador, porque Ele é o teu Mestre, é aquele que nos ensina, aquele que nos aproxima do Pai, aquele que nos livra do pecado. E é por isso que nós devemos buscar o Cristo. E aí, como consequência, os milagres, as transformações, Jesus que multiplica o pão, Jesus que cura das feridas. Isso é consequência. Então não busque a Cristo visando os resultados, mas busque a Cristo porque Ele é o teu Salvador, porque Ele é o teu Mestre, porque Jesus nos liberta deste mundo tão cruel de erros e pecados. Peçamos a bênção de Deus sobre todos nós e rezamos sempre pela nossa conversão e a conversão daqueles que querem buscar a Deus pelos resultados e não porque Ele é Deus das nossas vidas. Coloque-se nas mãos do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo e abençoado dia, um bom trabalho e até o próximo programa.